resolver, então eu acabei pulando, mas assim, pode ter um ou outro que se eu ficasse 5 minutinhos ali, eu ia falar, caralho, é só fazer isso, sabe? Claro, Mas eu não fiz mais por conta do medo do tempo. não duvido que você conseguiria. Uhum. Ah, muito bem. Vamos dar uma lida então nas questões aqui. Dois objetos de massa igual em contato térmico de uma num sistema isolado. Estão em contato térmico num sistema isolado. A temperatura inicial desses dois objetos é T graus e 0 graus, respectivamente. Assumindo que não tem mudança de fase, qual é a temperatura de equilíbrio do calor específico do objeto mais quente? Ou melhor, qual é a temperatura de equilíbrio se o objeto mais quente é 9 vezes que o objeto mais frio? Que porcaria, mas dá para fazer. Isso aí tem cara de ser sistema, né? Ou nada a ver? Sim, sim, vamos ter que resolver um sisteminha, É. a princípio. Só que é um sisteminha baseado nas equações da termodinâmica. Nós temos uma equação que no Brasil a gente costuma chamar de Quimacete. Macete equação, que é Ah, eu calor acho que igual a eu massa sei. vezes temperatura. Lembra? Já Uhum. lembrou dela? Que é Sim, igual a sim. mc delta T. Muito bem. Então, com isso em mente, né, eu acho que isso a gente tem que resolver. Só que ele falou aqui, equilíbrio temperature. Qual é a temperatura de equilíbrio? Muito bem. Então, a gente quer saber a temperatura final do sistema. Basicamente é isso. Ok? Então, a gente vai dizer o seguinte: como para qualquer sistema de troca de calor, né, onde há conservação de energia, ou seja, que tudo o que um perde é o que o outro ganha, nós vamos ficar com o calor do quente mais o calor do frio igual a zero. Vamos lembrar que é o quente que está perdendo calor, então isso aqui é para ser negativo, isso aqui é para ser positivo, e daí dá zero. Porque é, é o calor que. Aqui, esses são calores que os objetos recebem, ok? Então é o frio que recebe calor pelo princípio da termodinâmica. Né? O quente perde, o frio ganha. Então eu vou passar o quente lá para o outro lado, a gente pode dizer assim, ó, calor que o frio recebe é igual ao calor que o quente recebe, certo? Muito bem. Os objetos têm massa igual, então já facilita um pouco a nossa vida, porque como é mc delta T, as massas são iguais. Aí já dá para tirar da equação, né? Exato. Em contato térmico num sistema isolado. Bem, em nenhum momento ele falou sobre o calor específico de cada um. Então, isso é um negócio que tem que tomar cuidado. Ah, specific heat, ele falou aqui, ó. O calor específico de um é 9 vezes o calor específico do outro. O calor específico do mais quente é 9 vezes o do frio, ok? Tá. Vamos lembrar que o quente é o que está do lado direito. Então, o calor específico é esse Czinho, tá bom? O que que é esse Czinho? Ele, em outras palavras, é a facilidade ou não de um objeto esquentar, ok? Então, por exemplo, digamos que o valor do Czinho seja 1. Significa que para o 2 que seja 2. Digamos que, então, para 1 quilograma aumentar 1 grau Celsius, é necessário 2 joules. É isso. Ok? Isso que significa o calor Ah, específico tá. ter o valor 2. Tá bom? Só que Tá. aqui a gente nem vai usar isso, porque, ou melhor, o valor específico, ou mesmo a interpretação do calor específico do objeto. Claro, então depende do que tu está trabalhando. Né? O vidro, ele aquece menos que o metal, por exemplo. Então, o metal tem um calor específico maior. Entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Certo. Então, ele estava falando ali que o calor específico do mais quente é 9 vezes o do mais frio. Então, eu posso colocar aqui 9C, sacou? Que é 9 vezes. Tá.
Uhum. Ou seja, o C aqui do frio, né? É 9 vezes menor. 9 vezes menor, exatamente. Então eu simplesmente escrevi como 9C e eu não sei quem é o C, mas não importa. Delta T vai ser igual a 9 delta T'. Muito bem. T' é a temperatura do cara frio. Uhum. Daí a gente sabe que a temperatura final dos dois é a mesma, que é o que nós queremos descobrir. Eu vou chamar de TX, porque eu sempre chamo de X que eu quero descobrir. O cara frio começou. ah, bem, é que tá, né? Eu não sei se o T é negativo ou não, né? Tem esse detalhe. Forms É of the verdade. initial temperature of two objects is T in zero, respectively, assuming the phase. Como é que eu vou saber qual é a temperatura de um ou do outro, né? Mas eu vou supor que T é a temperatura do quente. Ok? Tem que fazer essa suposição, não está dizendo no enunciado, certo? Tá. Qualquer coisa, se der uma resposta muito nada a ver, é só fazer o oposto, né? Ou não? É. Se não bater com as que estão no Isso. enunciado, é isso mesmo. 9tx menos t. Eu quero encontrar o tx. Opa, menos 9t. Cometi o erro que meus alunos sempre cometem. 9t. Beleza, então eu vou passar esse 9tx para o outro lado. Vai ficar menos 8tx, concorda comigo? Sim. Subtraiu, ficou negativo. Menos 9t. Então agora eu quero achar tx em termos de t. Se você olhar as opções, é tudo isso, né? Então eu vou ficar com tx igual a 9 oitavos de t. Só que todas as respostas estão em decimal, né? Então quanto que é 9 oitavos, né? Tem que fazer a conta, mas é um pouco mais de 1. Pois é um pouco mais de 1 e nós não temos essa opção aqui. 9 oitavos de t Celsius, não temos essa opção. Estranho. Eu errei alguma coisa? Calor quente e calor frio. O frio é igual o quente. Beleza. As massas são iguais. O quente é 9 vezes maior que o frio. Quanto que deu lá embaixo? Deu 9 oitavos, ou seja, um pouco mais de 1. Hum. Eu 9 acho que é oitavos. isso porque quando eu fiz a resposta, eu vi no gabarito. É 0,9. 0,9. Deve Mas ser. 9, então seria 8 nonos, né? Não sei porque que Então. apareceu ao contrário ali. The warmer. Warmer é mais quente, né? Object Uhum. is 9 times the colder. Supostamente era pra ser 9. Não sei porque que não tá batendo. Tem que. Se Vou errar essa colocasse interpretação. É porque você colocou o frio na esquerda e o quente na direita. Se trocasse, mudaria alguma coisa ou nada a ver? Mudaria sim. Daí faria sentido É, a resposta. acho que é isso mesmo. Então. Mas eu quero entender por que que eu não consegui chegar nisso. Uhum. Por que que esse 9 não tá ali? O cara da esquerda é o. Bem, talvez pela questão do próprio T, ele não sei. Bem, você entendeu como é que faz, né? Você tem que igualar os calores e sem informações você vai ter que buscar relações entre eles para cortar, tá bom? Sim, Daí isolar um em termos do outro. Muito tá. bem, Fechou. tranquilo, né? Você lembrou desse assunto então? Lembra que já viu na Lembrei, escola? lembrei. CGR1, uma resistência equivalente de uma conexão de três resistores iguais. Um deles está conectado em série com os outros dois em paralelo. R2 é a resistência equivalente de uma conexão de três resistores de valor igual Y. Um deles está em paralelo com os outros dois em série. Qual relação deve existir entre x e y se R1 igual a R2? Qual relação deve existir entre x e y se R1 igual a R2? Bem, o R1 é a resistência de todo esse esquema. O R2 de todo esse esquema. Só que aqui. Sim, sim, sim. Nós vamos ter que fazer a conta, infelizmente. Eu pensei que daria para tirar assim por pegadinha, mas não foi o caso. Então vai ter que lembrar como é que são as resistências em série, em paralelo, essas coisas aí, beleza? Eu lembro que a gente viu isso só fazendo um exercício, mas se eu não me engano,
Um deles é tipo um sobre a resistência total é igual a um sobre a resistência um mais um sobre a resistência 2, não é isso? Isso Acho que aí, esse é essa é a o em soma em série. paralelo. Ah, em paralelo. Pô, peraí, vou anotar aqui de novo. Aqui nós temos a ligação R1, que um resistor está em série com os outros dois em paralelo. Isso está escrito na primeira frase, certo? Como que é? Bem, eu fiz o que está escrito na primeira frase. Tá. Aqui você tem um resistor em série, ou melhor, um resistor que está em série com os outros dois que Dois estão em paralelos. paralelo. Isso está Sim. escrito no texto, certo? É. Aham. Beleza. Isso que eu entendi também. Então, agora a gente pode descobrir qual é o valor do R1. R1 é a resistência equivalente desse sistema. A primeira coisa que a gente tem que fazer é essa resistência em paralelo aqui. Vamos chamar de RP, né, que é resistência em paralelo. Quando tu tens uma ligação em paralelo com resistores de mesma resistência, você pode dizer que a resistência é simplesmente o valor da resistência dividido pelo número de resistores. Ou seja, o valor da resistência é X, de acordo com o enunciado, e a quantidade de resistores que tu tem são 2, beleza? Então essa parte paralela aqui fica X sobre 2. E agora a resistência total é a soma em série desse equivalente aqui, que é como se fosse um carinha só aqui, beleza? Tá, você Mas trocou esses dois por um, né? Pro exato, X sobre troquei dois, esses tá. dois por um equivalente, a gente fala, Uhum. exatamente. E agora eu vou somar com aquele lá, que vai ser x mais x sobre 2, ou seja, 2 sobre 2 mais um sobre 2, 3 sobre 2, certo? Sim. Maravilha. Tudo bem? Tá acompanhando aqui? Então, ó, essa foi a minha ligação. Ela era um carinha em série com dois em paralelo. Agora a outra é o contrário. Então, primeiro, bem, você já viu um pouco sobre essa teoria de série paralelo? Tenta ler o enunciado e tenta desenhar, tá bom? O que ele está mandando aqui, Tá, beleza? vou tentar Tenta fazer. fazer um desenho, né? Veja que não é assim muito diferente do que eu fiz, claro, é só um arranjo. Tem que usar uma outra lógica aí. E daí você me manda uma foto, beleza? Uma foto do seu Tá, desenho. Eu não quero que você faça a conta antes de fazer o desenho. Então, só me manda a foto do desenho. tá, vou fazer então aqui o desenho.
Isso foi o que eu entendi. Te mandei já. Muito bem. Porque é a continuação, não? Perfeito. Você desenhou perfeito. Nada a acrescentar. Eu faria o mesmo desenho que você. Que ótimo. Agora você vai, então, resolver este sisteminha. Quem é que você tem que fazer a conta primeiro? Veja que no meu caso eu fiz primeiro em paralelo, certo? No seu caso é melhor resolver primeiro a parte em série Sim, e depois você soma em paralelo. Daí você faz essa conta e me manda a resposta, beleza? tá. O, Lembrando que o, série é só somar, e em tá, paralelo você, quando tem uma soma de dois resistores, que vai ser o caso do seu problema aí, você pode fazer o seguinte, né? Como as resistências serão diferentes, né? Você pode fazer o seguinte: a multiplicação dividido pela soma, em vez de ficar fazendo aquelas frações chatas, sabe? tá, tá, vou fazer aqui então.
Ah, Entendi. você enviou aqui something. Uhum. Daí você cortou a parte em paralelo. A parte em paralelo deu aquilo ali mesmo. 2/3 de Y. Agora. ah, não, é isso mesmo. A resistência 2 então, né? Isso aí que você acabou de encontrar é a resistência 2, certo? Isso. Uhum. Isso. Então, você fez essa conta, mas deveria chamar de resistência 2. Daí ele está mandando fazer o seguinte, ó. Qual é a relação que existe entre x e y se as duas coisas forem iguais? Ou seja, se a minha conta for igual à sua. Ou seja, se 3/2 de x é igual a 2/3 de y. Daí tem que isolar uma das letras, né? Muito provavelmente tem que Tá. isolar o. Deixa eu ver lá. Você tem que ver as opções, né? Tem x isolados, tem y isolados. Você vai ter que isolar um deles, né? E ver se bate com alguma das respostas, entendeu? Sim, vou calcular aqui então. Isso, vai ter que isolar um deles. Eu não sei qual vai bater. Você tem que isolar os dois e Uhum. ver. Tá. Tá bom.
Tá difícil ver a relação aí, velho. Não, cheguei à conclusão agorinha, inclusive. Eu achei o X e aí eu vou terminar aqui só de escrever e já te mando foto. Beleza. Eu acabei de perceber que eu tentei resolver, só que não precisava. Mas eu cheguei à resposta. Como assim? Tentou resolver. Entendi. Tipo, eu tentei tirar as incógnitas, mas na resposta, Não tem como, né? Você tem uma equação, ou melhor, é isso, você tem uma equação com duas incógnitas. É impossível você nem encontrar o valor de substituindo, cada uma. Como? Você não tem isolando. valores para substituir. Veja, você tem uma equação só, que é essa igualdade do R1 igual a R2, é uma equação só. Você não Sim. tem duas, você tem uma, que é uma igualdade. Então, uma igualdade, uma equação, com duas incógnitas. Ah, Então, é eu não posso isolar e impossível. substituir na mesma? Não, com certeza não. Você tá, Tá, não pode. Você está fazendo uma redundância, né? Uma coisa extremamente redundante. é, por isso que meu X deu 1, eu acho. É algo assim. Tá, então, pô, nem precisava ter ficado quebrando a cabeça aqui meia hora. Eu usei só uma linha, então, pra. Você nunca vai substituir na mesma equação, senão você está chegando numa resposta redundante. Você vai chegar aqui zero igual a zero. Tá. Né? Imagina o que você está fazendo. Você está fazendo isso aqui, olha só o absurdo. Digamos que você tenha y igual a x mais um. Beleza. Daí digamos que você isole o y. X igual a y menos um. Aí você pega esse x e joga aqui. Né? Você está Uhum. jogando a mesma equação. Né? Y igual. No lugar do x eu vou colocar o y menos um. Mais um. Você vai pegar aqui y igual a Ah, y. entendi. Faz Uhum. sentido, né? Entendeu? Eu só usei É, a mesma equação o tempo todo e cheguei no óbvio. O y é igual ao próprio y. Ah, vamos ver. 4 nonos. Temos essa opção? X igual a 4 nonos? temos. Então tá bom. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui a próxima. E bom, você reparou uma coisa que não poderia ir para essa prova sem saber, velho. Então, Sim. sistemas, ó, se você tem duas incógnitas, vai precisar de duas equações. Três incógnitas, três equações. Tá. Considere um sistema de massas onde uma massa é o dobro da outra. Se F é a magnitude da força gravitacional agindo na massa M1, qual é a magnitude da força gravitacional agindo na massa M2? Muito bem. É o mesmo valor. É a tal da. Ai, filha de uma desgraça. Ação e reação. Né? A terceira lei de Newton. Certo? Sim. A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Então, a força que um corpo aplica no outro corpo é a mesma força que outro corpo aplica no primeiro corpo. Ah, então já chegou a resposta. Exato, não precisa nem fazer conta, entendeu? É só observar as coisas. Uhum. Ah, bem, eu tenho que fazer o corpo 2 maior, porque ele é duas vezes o. Essa eu fiz, inclusive eu errei, porque eu confundi, eu acabei usando a segunda lei. Porque eu pensei, tem força ali, ele informou a massa e falou força gravitacional. Aí eu calculei e deu que, obviamente, se a massa de um é o dobro da outra, a força vai ser o dobro também. Aqui é a Aí, terceira lei de Newton, fala de força ah, gravitacional, mas isso não importa, entendeu? O que importa é o seguinte: a terceira lei me diz o seguinte, que a força que um objeto aplica no outro, por exemplo, a força que o F1 aplica no 2, a força que um aplica no 2, tem que ser igual, ou melhor, mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário, ok? Sentido contrário da outra força. Então, a força que o 2 aplica no 1, elas são iguais,
Só que elas têm a mesma direção, são horizontais, mas elas têm sentidos contrários, entendeu? Entendi, Entendeu o que entendi. eu quis dizer? Muito bem. Então, o módulo delas é igual, só que o sentido é contrário. Portanto, se uma é F positivo, então a outra tem que ser F negativo, entendeu? Tá. É É uma tranquilo positiva, essa. outra negativa, uma para esquerda, outra para Bobiei, né? direita. Não tem fórmula. Assim, pode ser que apareça um problema de gravitação para ti, e dá para perceber isso também na fórmula. Uhum. Porque, ó, ele não está levando em conta que cada massa separadamente. A força gravitacional depende das duas ao mesmo tempo. Então, seria o mesmo valor, tanto se tu estiver estudando o corpo um quanto o corpo 2. A Terra puxa a Lua com uma força, e a Lua puxa a Terra com a mesma força. Independente das massas. Uhum. Exatamente. Tá. Muito bem, vamos para a próxima. Aí, mas é claro, por que que então é a Lua que supostamente gira em torno da Terra? Eu falo supostamente porque eu nunca vi. Então eu tenho que falar supostamente. Nunca vi a Lua girar em torno da Terra. Bem, eu vejo isso no céu, mas eu nunca vi de fora da Terra, né? Então para mim é um pouco difícil dizer que eu tenho certeza. Bem, porque supostamente a massa da Lua é menor, então com a mesma força é a Lua que é puxada, né? Imagina eu empurrar um bebezinho, né? O bebezinho também me empurra, né? Terceira lei de Newton. Só que o bebezinho tem uma massa muito menor que eu, então ele que vai cair, sacou? Não eu. Sim, sim. The initial basis for calculating the IMU property tax for a class 1 property is obtained by revaluing the cadastral income by 50% and multiply the result amount by 160%. 5%. The same result can be achieved in a single step by directly multiplying the cadastral income by appropriate coefficient C. Determine the value of C. Você tem 5%. Eu acho que você tem um valor, né? Que vai ser multiplicado por 5%. Depois vai ser multiplicado por 160. Certo? Acho que sim. Mas talvez eu esteja mal aqui, nessa primeira frase. Vou tentar ler de novo. Revaluing the cadastral income by 5, ou seja, ele está aumentando o valor 5 por 5? Ou ele está pegando 5% do valor? Não estou entendendo bem o inglês aqui. Acho que ele tá aumentando. Deixa eu ver. Revaluing the cash flow income by 5% and multiplying the resulting amount by 60. Ele tá aumentando por 5%, e aí esse valor ele multiplica por 160. Então não é 5%, é Aham. 105%. Porque houve esse aumento 5% do 100%, percebe? Sim, sim. Então é essa conta que você tem que resolver aqui, beleza? Tá. Então, eu li isso aí na hora, meu, eu travei na hora de transformar esse enunciado nessa equação que você fez. Sim, essa é a conta, né? Da resposta que ele vai obter aqui, o tal do IMU. Uhum. Só que ele quer uma conta que seja simplesmente multiplicar o valor cadastral por uma coisa só. Então, quem será que é essa coisa, né? Por comparação, são esses próprios números todos juntos. Uhum. Então, você tem que resolver aquela conta ali e me dizer qual é a resposta, sem Tá. calculadora. Sim, senhor. Então, eu tava lendo, saíram os editais das faculdades lá, e eu vou conseguir usar o meu certificado de TDAH. Que Meu, bom, cara. é bem mais fácil. Eles deixam eu usar calculadora, sabia? Se eu quiser. Daí não Juro tem pra você. condição, né? Juro pra você. Se eu quiser, Daí eu todo posso mundo usar. vai ter TDAH daqui pra frente, velho. Me desculpe, mas é a verdade. Sim, só que é uma baita burocracia, né? Pra você conseguir, porque você tem que ter. Ah, esqueci os nomes agora, mas tem que ser. Ah, traduzido e juramentado também. Ô, louco. É, porque é internacional, né?
Então tem que ser de confiança. Mas vou calcular aqui. Beleza. E aí é só isso que precisa? Cheguei a 168x. Aí ali ia ser deu 168. É isso? Basicamente? É, só isso. Então era só fazer essa interpretação, né, de como obter esse valor, certo? Pô, que tranquilo. Show. Bem tranquilo. Vamos ver a próxima aqui. Essa aqui você também não conseguiu, 57? É, todas as, agora eu não. Eu nem tentei, eu bati o olho e pulei. Esse eu Entendi. não sei se a gente fez. Se eu não me engano, porque teve uns que a gente fez semana passada de porcentagem. Teve uns que fizemos semana passada de porcentagem. Ah, muito bem. Então tenta, né? Se você não tem certeza, dá uma olhada e vê se você consegue Sim, sozinho primeiro. vou tentar. Lembre-se que quando você tem dados distintos, você tem, vamos dizer assim, probabilidades independentes. E a probabilidade independente você multiplica, ok? A probabilidade de uma coisa vezes a probabilidade de outra coisa, você tem que ir multiplicando, entendeu? Então, Tá. talvez seja por isso que aparecem uns números estranhos na parte Uhum. de baixo. Tá bom. Bora.
não tá fluindo aqui. Tipo, não tá indo. Joga um dado. Qual é a probabilidade de cair um número par? 50%. Perfeito. Isso eu cheguei a concluir. 1,2. Agora você vai jogar outro dado. Qual é a probabilidade de cair um número par? Então, 50%. Eu Justamente. Então, como eu multipliquei te falei, tem que multiplicar. 1/2 vezes 1/2. E daí você vai fazer isso mais algumas vezes, porque você vai jogar 5 cinco vezes. dados, certo? Então, quanto é que vai dar essa multiplicação? 1/10? Não, 2 vezes 2 não é. Ah, porque multiplica, não soma. Tá. E de toda forma, se somasse, você não ia ficar somando 2 mais 2 mais 2 na parte de baixo. Porque Tá. não é assim que se soma fração, né, meu velho? Foi mal. Porra, 1/32. Exatamente, né? Ah, mano. Vacilo, vacilo. Mas tudo bem. Você acertou coisa mais difícil hoje. Ahn, aqui temos a última. Deixa eu ver aqui. Determine which of the following functions satisfies the relationship for every real number. Bem. Se você tivesse estudado mais matemática na sua vida, você já teria decorado uma coisa que a gente usa bastante na matemática, que é o seguinte: a função seno é uma função ímpar. E a característica das funções ímpares é justamente isso que está acontecendo aqui. Se você coloca a coisa negativa, a resposta é a mesma se fosse positiva, só com o sinal fora, tá vendo? Isso aqui que eu estou passando a mãozinha é a definição de uma função ímpar. Quem olha aquilo sabe que é Tá. uma função ímpar, beleza? Então, maravilha. Agora, o que que acontece aqui, né? Então já pode descartar a opção B e C. Se você soubesse, né? O problema é que Sim, você não sim. sabe isso. Fica um pouco difícil fazer essa questão sem essa informação, sabe? Um pouco difícil. E eu fico até me perguntando como, porque necessita de muito conhecimento sobre o que é o seno e sobre o que é o cosseno para perceber isso sozinho. Ah, é um pouco complicado. Eu acho que não vai dar sem. Acho que não vai dar sem essa informação. Teria que dar uma revisão muito tensa sobre a matéria para tu entender isso, sobre o que é seno, o que é o cosseno, uma coisa muito profunda para uma questãozinha como essa. Que chato, muito chato isso. Bem, eu vou fazer aqui para não dizer que eu sou vagabundo e para tu entender o nível de dificuldade da coisa também. Deixa eu Tá bom. salvar esse negócio aqui porque vai ficar meio grande. Tem que abrir um outro arquivo só para isso. Eita. Bem, quando a gente estuda o seno e o cosseno, né, a gente sabe que dá para pensar de várias formas diferentes. Uma das formas é no círculo trigonométrico. Opa. Então aqui está o eixo XY, aqui está o círculo trigonométrico de raio 1. Opa. E, finally, a gente vai ter. A gente aprende lá na escola que o eixo vertical está associado com o seno e o horizontal está associado com o cosseno. Isso é meio ruim de eu relembrar você, mas tem a ver com a coisa do triângulo retângulo, né? Onde o cateto oposto, né, tá aqui, o cateto adjacente ao ângulo tá aqui, certo? É o ângulo. Lembra disso? Sim, sim. Cateto oposto, cateto adjacente. E a gente sabe que o seno, né, é o cateto oposto pela hipotenusa e o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Por isso que o cosseno está no horizontal e o seno no vertical, né? Beleza? Porque aqui, vertical, seno. Beleza, Cateto beleza. oposto. Horizontal, cosseno, cateto adjacente. Tá, refeita essa revisão, agora eu quero que tu veja uma coisa. Ah, vamos pensar o seguinte, vamos pensar uma simetria aqui. Uma coisa extremamente igual e simétrica aqui para outro lado. Com o mesmo ângulo θ aqui. Vamos pensar assim. Não, não, isso aqui não fica legal.
Não é isso que eu quero. Eu quero aqui. Porque aqui é melhor de pensar isso. Por quê? Porque aqui eu claramente vou ter. Vou jogar esse CA pra cá. Eu claramente vou ter o mesmo ângulo aqui, só que negativo, menos θ. Entendeu a ideia? Só que Sim. negativo. Uhum. Beleza. Então aqui você pode reparar uma coisa, meu amigo. Se eu tivesse interessado em encontrar a sozinha é o quê? É o valor do cosseno e o valor do Cortou, seno, cortou. certo? Eu não entendi. Cortou tudo. Puta, o que que tá acontecendo, cara, com o meu telefone, que tá todo mundo reclamando isso ultimamente. Que tipo de corte foi? Foi como assim? Tipo, do nada parou, ficou uns 6 segundos quieto e aí voltou. Quieto, sem escutar nada? Quieto, nada. Não era tipo corte picotado, era nada. Puta que pariu, deve ser problema no microfone, então. E porra, esse microfone deve estar com mau contato. Tá, voltando aqui. Sempre avisa quando isso acontecer, tá? Aham, Então, ó, você tem que concordar comigo que a coordenada desse ponto é cosseno e seno, beleza? tá. Se eu fosse dizer as coordenadas dele, seria o cosseno do ângulo, porque aqui é o cosseno, certo? E aqui seria o seno, certo? Sim, Muito bem. Agora, se eu estiver pensando nesse ponto aqui embaixo, quem que vai ser? Veja, o cosseno é o mesmo, porque é a mesma coordenada x dos dois. Concorda comigo? sim. Só os. Só o seno que vai mudar, Uhum. exatamente. Que E o seno vai seno ficar vai ser negativo. quem? Vai ser Hum, negativo, vai ser o mesmo seno, porque eles estão na mesma altura, Sim, só só que que negativo. negativo. E olha o detalhe, né? Só que olha o detalhe. Eu posso escrever desse jeito, ou eu posso escrever da seguinte forma: cosseno de menos θ, porque ali a gente está falando do menos θ, não estamos falando do θ, né? Certo? Sim, Cosseno do menos θ e o seno do menos θ também, não é? sim, Pegou a ideia? Então, eu posso fazer por comparação isso, olha só. Que o seno, ele, quando você coloca um ângulo negativo, ele transforma na mesma. Ó, tava negativo aqui, tava negativo dentro. Ficou o sinal fora, ficou o sinal fora. Não é exatamente o que está acontecendo? sim. Entendeu a ideia? Enquanto o cosseno ele é uma função par, porque quando você coloca coisa negativa dentro, ele fica normal. Então a definição da função par é parecida, mas não tem aquele sinal de menos na Entendi. frente, entendeu? Então por isso que o cosseno é uma função par e o seno é uma função ímpar. Tá, Pegou? Então, peguei por já. isso que você teria que jogar fora os cossenos. Você teria também que jogar fora o quadrado, porque o quadrado sempre deixa tudo Dá par, né? par, exatamente. Tá. E agora a questão é o seguinte, é o primeiro ou é o segundo, né? Bem, veja que tem um quadrado dentro aqui também, então ele também vai transformar o sinal que estava modificado ali em positivo, porque o quadrado Positivo. fica tudo positivo, certo? Então descarta também. Do mundo, porque seno ao cubo é o índice par ele não muda o sinal, não é? Ah, Tipo, entendi. menos um ao quadrado é um. Só que menos um ao cubo não é um. É menos um, certo? Tá. Então, por isso que não vai mudar nada questões de sinal ali na primeira. Beleza? Era mais conceitual, então, essa, não tem cálculo. Não tem cálculo. Tá. Exatamente. Tinha que conhecer os conceitos aqui. Beleza? Falei que era um negócio meio profundo, né? Sim, bem Beleza. Então tá específico bom. isso. Exato. Mas Então tá, entendi. meu velho. Espero que você tenha entendido, tenha te ajudado. Semana que vem nós volta, né? Sim, sim. Um Tá, fechou então. abraço. Obrigadão, viu? Valeu. Tudo de bom.